Olá, estudantes, tudo bem? Aqui é a professora Rebeca Linhares, mais uma vez com vocês. Eu sei, vocês sentiram saudades, mas eu estou aqui de novo. E é o momento de a gente começar mais uma nova jornada de aprendizagem. E o que é que a gente vai aprender nessa disciplina? Edição de imagens e ilustração vetorial. Qual é a primeira unidade da gente? A gente vai reconhecer os principais formatos de armazenamento de imagens para a web. A gente vê no nosso dia a dia, sim, essa questão dos armazenamentos. Mas antes eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre isso. Então a gente vai iniciar, com essa questão do compressão de imagens e formato de imagens. E aí vocês agora vão vir aqui comigo, que eu vou explicar a vocês. Existem, hoje a compressão de imagens. A gente utiliza muito isso no dia a dia, né? Como assim, professora? Quem é que não usa aqui uma imagem no formato JPG, no formato PNG, no formato GIF? Isso tudo é compressão de imagens. E elas se subdividem em dois. Isso significa que de um lado há uma compressão em que vai haver o quê? Uma perda de dados. E do outro lado vai ter um tipo de compressão que é sem perda de dados. Esse é um nome comum, mas acaba havendo uma perda, mas ela é ínfima. Por isso que ela é colocada sem perda. O que significa? Com perda a gente chama de compressão do tipo loss. Sem perda a gente chama compressão do tipo lossless. O que isso significa? Que geralmente aqueles que têm uma compressão no tipo loss, ela não vai ter uma perda de dados. Isso significa como assim? Há uma perda irreversível de dados que vão fazer a diferença naquela imagem, mas ela vai ficar visível para a gente. Qual o tipo de formato que é assim? O formato JPG. Por outro lado, a compressão do tipo lossless, ela é dita sem perda. Aí você vai dizer assim, como assim, professora, sem perda? Eu vou dizer assim, o que é tirado da imagem não vai fazer a diferença. Um exemplo, a gente tem aqui na pontinha um branco. Se eu tirar alguns pontos brancos, eles não vão alterar nessa imagem que é a que vocês estão vendo aqui nesse momento agora, não é verdade? Mas se tirar de mim e ficar com muito ruído e você não me vê bem, isso vai fazer a diferença. Então, mais ou menos o que acontece é dessa forma. Quando a gente diz sem perda, vai estar tirando algumas coisas daqui, dali, daqui de cima, no canto, mas que não vai alterar a imagem e a visão dela como um todo, certo? Por isso que é compressão do tipo lossless. E quais são os formatos que estão nela? É os formatos do PNG, do GIF ou do BMP. Ok, vamos seguindo. E aí, o primeiro tipo de formato que a gente vai conhecer com calma vai ser o formato do tipo JPG. E aí eu digo a vocês, os formatos de arquivos, de imagem, são meios padronizados de o quê? De organizar e armazenar imagens digitais. Na verdade, então, assim, todas as imagens que a gente recebe no dia a dia, elas vão ter esses formatos. E a gente vai aprender para que serve cada uma e em que momento utilizar cada uma. Vamos lá. Geralmente, no dia a dia, essas imagens que a gente recebe no WhatsApp, nesse app, vocês acham que são quais? Porque assim, ela tem que ter algo que seja, no mínimo, visível, tenha uma qualidade, não é a melhor, mas é uma boa qualidade, porque se torna visível para você, né? E você não pode ser que ela seja pesada, afinal, a memória do nosso celular, ela é limitada. Então, a gente já viu que o que a gente recebe geralmente é o JPG, que é um formato de arquivo de computador para armazenar figura ou imagens fotográficas. E o tipo de compressão que ela tem é do tipo loss. Ok, mas quais seriam as vantagens e as desvantagens dela?
Se a gente falar um pouco sobre as vantagens do JPG, seria o quê? As imagens do tipo JPG ou JPEG são bem menores, como eu acabei de falar, por isso que a gente recebe ela no WhatsApp. Então, se ela é bem menor, ela vai consumir o quê? Bem menos do nosso armazenamento do celular. Começam a entender agora? E isso faz com que eu consiga ver, visualizar, mas eu tenho a ideia de que ali há uma perda, não é verdade? Afinal, ela é bem menor. A outra opção é que a maioria dos dispositivos, dos softwares modernos, suportam imagens JPG ou JPEG, tornando o formato o quê? Extremamente compatível e prático. No último, o que a gente sabe, né, é que o tamanho é bem menor, se traduz o quê? Ele vai se tornar, você vai conseguir fazer o download mais rápido, você vai conseguir enviar mais rápido, você vai poder fazer backup, e dentre outros. A ideia é que ele se torne rápido porque ele é menor. Ok, mas você já sabe que há uma perda. E as desvantagens do formato é o algoritmo de compressão de imagens com perda significativa, que você perderá alguns dados da sua imagem. Ou seja, perderá o que? Detalhes como cores, contraste, entre outros, o que não acontece no outro. Começam a entender? Os detalhes das fotos, no tipo lossless, não vai acontecer, não vai haver perda de detalhe, não vai haver perda de cor, principalmente de contraste. É isso que foi o que eu estava explicando para vocês. A outra desvantagem é o formato da imagem JPG é limitado a 8 bits, o que coloca uma forte limitação de 18,8 milhões de cores possíveis. Parece pouco. Na verdade, é o contrário, parece muito, mas não é. Isso significa que todas as outras cores que a sua câmera é capaz de gravar e reproduzir são basicamente descartadas quando a imagem é feita em JPG. E por último, as imagens JPEG contêm muito menos dados, o que limita significativamente sua faixa dinâmica e seu potencial de recuperação. O que isso significa? Que muito disso ele não vai ser recuperado, porque a perda ela aconteceu, né? Então ela não vem. Ao contrário do outro tipo de compressão. Nesse, a perda ela é irredutível, ok? Mas falando agora do formato GIF. Então, o GIF ele é um formato de arquivo de computador para armazenar imagens e foi criado pela CompuServe em maio de 1987. Pode ser utilizado tanto para imagens estáticas como para imagens animadas. Isso mesmo, sabe quando você está no WhatsApp e manda uma figura? É aí mesmo, ela é um GIF. Né? Ela é pequena, tem poucos movimentos, mas é uma imagem animada. Então, como a gente já sabe, e eu disse antes, mas vou repetir para que vocês não esqueçam e lembrem. A compressão utilizada no formato de imagens GIF é do tipo lossless, significa que não há perda. Perda. Né? Pelo que vocês viram, a perda, quando a gente fala, a gente está dizendo o quê? De cor, de contraste, de tudo que faz a diferença de forma significativa naquela imagem. O formato GIF, ele tem qual vantagem? Ou seja, ele é o melhor formato para imagens em movimentos. Ele é um algoritmo que permite o download das imagens em aparelhos antigos e em conexões lentas. Isso faz toda a diferença, você acha que não, mas faz, afinal a gente utiliza no WhatsApp, não é verdade? Independente de você, por exemplo, estar na sua casa, com a internet, Wi-Fi, vamos dizer assim, cabeada, dentre outros, ou você está na rua com sua internet de celular, sua internet de dados. Você consegue enviar e receber, e a ideia é essa, né? E qual seria a desvantagem? O formato, ele guarda as imagens em resolução máxima de 256 cores, ou seja, 8 bits, o que limita a variação de tonalidades para imagens complexas. Só tem suporte para no máximo 256 cores, suficientes para gráficos, mas insuficientes para o quê? Para fotos e vídeos.
podem apresentar cores que são o quê? Poucos fiéis e granuladas. Afinal, quando a gente vê um GIF, a gente não está preocupada com isso. A ideia é você passar, né, o que você sente naquele momento e, dependendo, rir, compor, né, fazer momentos agradáveis ou não com quem você está conversando. Lembra que eu estou utilizando aqui o WhatsApp só para que vocês possam se situar e entender sobre o que a gente está falando. Afinal, faz parte do nosso dia a dia. O próximo formato é o formato PNG. É um formato de arquivo de computador para armazenar imagem digital. O formato PNG foi desenvolvido pela primeira vez em outubro de 1996 pela W3C e atualizada para uma segunda edição em novembro de 2003. O PNG geralmente é usado em web design para fornecer um plano de fundo transparente ou em uma imagem semi-transparente. E como a gente já sabe, mas vou repetir novamente, porque eu vou fazer isso sempre, esse tipo de compressão que ela utiliza é o tipo lossless, ou seja, sem perda, ou aquela perda que não vai fazer a diferença. Qual seria a vantagem do PNG? A compactação é sem perda, como eu disse a vocês, tanto no aspecto da cor quanto da qualidade. O ideal para quem precisa compartilhar o mesmo arquivo para inúmeras pessoas. Única alternativa que permite a visualização de transparências em imagens. Vocês vão compreender isso no futuro, o quanto isso é importante, né? Quando a gente aprender sobre camada e dentre outros. E fazer o nosso projetinho final de GIMP, né? E qual seria a desvantagem desse formato? O tamanho do arquivo, obviamente, a gente sempre vai lembrar daquilo. Geralmente, todos eles que são lossless, ou seja, sem perda, o tamanho do arquivo é maior. Obviamente, maior que o JPG. Pode causar o quê? Lentidão, já que ele é maior, em carregamentos de imagem, onde você usa em um website. E não possui o suporte a EXIF nativo. Leia no livro que eu explico com calma o que significa isso. Tem lá um link. E agora a gente vai entender um pouco, de uma forma bem breve, sobre sistemas de cor. Aí você vai dizer assim, professora, já é a segunda vez que você fala de forma breve. É, porque esse nosso papo aqui ele é bem breve comparado ao e-book, que está bem incompleto. Então, a ideia é que você leia o e-book, né, que você estude. Eu vou estar lá no fórum junto com todos os meus amigos, professores que vocês já conhecem, para tirar todas as dúvidas. Mas é importante sempre estar alinhando o podcast, a videoaula, com e-book e com todos os outros artefatos didáticos. Então, vamos lá, continuando, sistemas de cor. E aí, sistemas de cor. Existem duas formas de lidar com a cor. Desta forma, foram elaborados o quê? 2 sistemas. A ideia é que a gente tem um sistema para cores que são oriundas de corpos que emitiriam luz. Esse sistema é chamado de RGB. O outro é um sistema para corpos opacos que refletiriam o quê? A luz, que reflitam luz, que refletiam a luz. E esse sistema é chamado de CMYK. Vamos conhecer cada um desses agora. O sistema RGB. O RGB é também conhecido como sistema de cor-luz e trabalha por adição, ou seja, se somarmos as 3 cores básicas na proporção correta, a gente vai obter o quê? A cor branca. Como você pode ver aqui, né? O sistema de RGB é uma soma das seguintes cores. A gente já sabe que é o vermelho, o verde e o azul. Como vocês podem ver aí na tela, a gente tem essa tabela falando sobre as proporções de cores do RGB. Então, o branco ele é 100%, o amarelo 89%, o ciano 70%, e aí a gente vai descendo até chegar em 0%, que é o preto. Diferentemente do que a gente vai ver agora no CMYK. O sistema CMYK é conhecido como o sistema de cor-pigmento e ele trabalha por subtração, ou seja, se somarmos
as 3 cores nas proporções corretas e obteremos preto, desde que se use os pigmentos apropriados e de boa qualidade. O sistema de cor CMYK é uma subtração das seguintes cores. Vamos ver. A gente tem aqui o CMYK, onde a gente tem o ciano, o magenta e o amarelo. E isso você vai dizer assim, professora, que cor é essa magenta? Magenta é uma cor que fica entre o rosa e o vermelho. Por isso que você olha para ela e você não entende se é rosa ou se é vermelho. E aí a gente entende que um trabalha com a soma e o outro trabalha com a subtração. Um trabalha com impressão e outro trabalha com imagens digitais. Ok, vendo aí na tela, vocês vão ver a diferença nessa tabela. Onde a gente antes tinha 100% e era branco, agora a gente tem o quê? 100% preto. E a gente vai descendo até chegar em 0% branco. Viu a diferença? Muito diferente, não é verdade? E aí, quando a gente vê cada um deles e percebe que a usabilidade é diferente, onde vocês vão aprender de forma bem detalhada no e-book, vocês vão saber quando utilizar cada um, desde o formato a eu vou usar que tipo? RGB, CMYK, eu vou fazer uma impressão, então seria CMYK. A ideia inicial dessa unidade é justamente que você se compreenda e fique ambientalizado para que a gente possa entrar o quê? Na segunda unidade. Então, eu fico muito feliz de ter você aqui comigo. Sou muito grata, na verdade, e espero que vocês ouçam o podcast, vai estar muito bom. Participam da nossa aula, que a gente vai ter uma aula síncrona. Façam as atividades, conversem, tirem todas as dúvidas aonde no fórum. E por último, muita gratidão e até a próxima aula.